Quem tem a Bíblia, abra em Jó, capítulo de número 19, o verso 25. Hoje nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo. Sabemos que Cristo morreu, Cristo pagou alto preço e ao terceiro dia ressuscitou. Há uma declaração poderosa, profunda, uma declaração profética aqui que nós devemos entender, aplicando na nossa vida e trazendo para o nosso coração essa direção que vai fazer toda a diferença. Vamos ler? Quem não tiver a Bíblia, olha na tela e leia comigo. Está escrito assim: porque eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Amém. Irmãos, se você pegar aqui a história, se você pegar o contexto até essa declaração de Jó, você vai ver que Jó estava passando por um momento muito difícil. Jó estava passando por situações apertadas. Veja que Satanás estava tentando de todas as formas, ali enganar o Jó, fazendo com que ele sentisse o sentimento. Irmãos, cuidado com os sentimentos. Vai ter momentos que nós vamos estar numa luta, numa batalha, e os sentimentos, eles podem nos enganar, e achando a gente, porque estou sentindo só, eu estou sentindo fraco, eu estou sentindo isso e aquilo, e é só cilada que o inimigo tem usado então para nos atrapalhar. Mas Jó não caiu nessa cilada. O Jó se posicionou, e qual foi a declaração dele? Vamos mais uma vez declarar: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Olha só, igreja, meu Deus está vivo. O meu Senhor, a quem eu posso contar com Ele, Ele está ao meu favor, à minha disposição. Ele está vivo. Sabe, irmãos, eu vou entrar daqui a pouco numa mensagem para Deus tratar conosco através da sua palavra. Muitas são as pessoas, tomara que não seja o seu caso, eu acredito que não seja, mas muitas são as pessoas que não acreditam na ressurreição de Cristo. E por não acreditar, vem então, naturalmente, a incredulidade, a dureza do coração, a perversidade, vem tantas coisas que fazem as pessoas ficarem distante de Deus. Veja, irmãos, que em meio às lutas, em meio às batalhas travadas, que não foi uma nem duas que Jó enfrentou, no coração de Jó, mesmo com toda a enfermidade, você sabe que Jó esteve enfermo, você sabe que Jó perdeu filhos, perdeu bens, perdeu irmãos, amigos, perdeu até contato com a esposa. A esposa, irmãos, já não aguentava mais o bafo de Jó. Tem uma declaração que o hálito de Jó era tão forte que ela já até afastou dele. Mas em seu coração, em todo tempo, eu sei que o meu Deus está vivo. Eu sei que Ele vai se levantar. Eu sei que a minha vida vai mudar. Eu sei em quem eu tenho crido. Irmãos, guarda isso. Eu sei em quem eu tenho crido. Será que a gente sabe mesmo em quem nós estamos acreditando? Ou estamos acreditando, irmãos, num Cristo que está pendurado no madeiro? Um Cristo que morreu e está lá, na cruz. Será que o nosso Cristo é um amuleto de sorte, é um patuá, é uma imagem? Será que o nosso Cristo, irmãos, está ali, como muitos ainda declaram? Olha a declaração de Jó: o meu Deus está vivo, o meu Senhor está comigo. A luta está difícil, o momento não está nada fácil, mas Ele vai me ajudar, eu vou dar a volta por cima e o Senhor vai me abençoar. Amém, igreja? Diga comigo assim: o meu Redentor vivo está. Amém? Glória a Deus. Vamos então aqui para Marcos capítulo 16. Você sabe que Jó deu a volta por cima. Jó venceu. O Senhor abençoou ele mais do que o primeiro estado que ele se encontrava, que era ali onde, diante de todas as batalhas, a bênção de Deus foi grande sobre a vida de Jó, por causa do seu posicionamento, da sua fé, da sua declaração em seu coração, acreditando no Deus a qual ele estava servindo. Marcos 16, a partir aqui do verso de número 9, eu começo com essa visão do evangelista Marcos, depois eu vou ler com você lá em Lucas também a mesma história, só que a visão é diferente, pontos, observações é diferente, que nos traz aqui, irmãos, muitas coisas para ser completada em nossa vida. Encontraram? Marcos 16, 9, vamos ler? Vamos fazer a leitura do texto aqui, depois a gente vem por parte, abordando aqui alguns versículos. Começando aí no 9, está escrito: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana. Que dia é esse?
domingo, né? Apareceu primeiramente a quem? Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam como? Frisa isso aí, igreja. Como que os discípulos estavam? Tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 discípulos. Esse aí está se falando, mencionando lá do caminho de Emaús. Depois nós vamos lá, tá? É aí que eu quero entrar depois. Mas continuando aqui. Depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente, apareceu aos 11. Eu perguntei de manhã, que pergunto aqui para você também, por que 11? Porque Judas já tinha o que, igreja? Se enforcado, né? Então aqui só tinha 11, não errou o número aí não, era 12, agora só 11. E estando eles assentados juntamente, lançando-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 17. E estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas. Amém. Já dá pra gente observar. Vamos terminar o 18? 18 tem complemento aí, né? Pegarão nas serpentes e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Então aqui, igreja, a gente vê que o relato desse texto está falando aqui das aparições de Jesus. Jesus aparece primeiro a Maria Madalena e depois ele aparece aos discípulos. Sabe, irmãos, que isso tem um significado? Isso marca o início, né, ali, irmãos, né, do milagre que o Senhor havia operado na cruz do Calvário. Porque, olha só, para nós que somos cristãos, o símbolo da cruz é vitória. Então, quando Cristo morreu na cruz e foi então ressuscitado ao 3º dia, mostra que ele não está mais pendurado na cruz. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu a cruz, ele não está mais lá. Então, para nós, irmãos, a cruz, nós não podemos reverenciar ela, nós não podemos adorar ela, porque tem gente que às vezes ela vê uma cruz e ela se prostra no sentido de reverência à cruz. A nossa reverência tem que ser somente ao nosso Senhor, né? Então a cruz para nós é símbolo de vitória. Foi na cruz que Cristo venceu, né? Foi na cruz que o Senhor conquistou e nos deu essa vitória. Então para nós, aqui a gente vê que para Maria Madalena foi então testemunhar a sua ressurreição, anunciando a sua vitória ali, irmãos, diante da morte, e agora ali vê que ele está então vivo entre os seus. Agora, igreja, eu quero entrar aqui no ponto que o versículo nos mostra, versículo 14. Vamos aqui para leitura novamente no 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente. O que ele fez? Lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido que ele então tinha ressuscitado. Amém. O que Jesus joga na cara dos discípulos? A incredulidade e a dureza do coração, que se tomou, irmãos, por 3 dias. Isso aqui é muito importante a gente entender, porque nos dias atuais, irmãos, muitas vezes não é nem 3 dias, é um tempo, um dia, um momento que a gente fica sem ver, sem ter a manifestação de Jesus. Logo o nosso coração fica cheio de incredulidade. Quando a Bíblia fala que Jesus está jogando na cara dos discípulos, Jesus está ensinando mais uma vez eles. Porque, irmãos, quanto tempo Jesus passou ensinando os discípulos? Quanto tempo foi a missão? 3 anos e meio. 3 anos e meio mostrando, é assim, é desse jeito, é o ide, é curando, é libertando, é transformando vida. Irmãos, os discípulos viram sinais, maravilhas, prodígios. Os discípulos viram grandes feitos através de Cristo. Agora, 3 dias sem Jesus, como que está o coração dos discípulos? Cheio de incredulidade, cheio de dureza.
É como eu dizia de manhã, irmãos, hoje em dia, às vezes não é nem os 3 dias, já um momento, eu não vi Deus agir em meu favor, aí a pessoa já enche o coração de incredulidade, ela já enche o coração, irmãos, de tristeza, porque o verso 10, na parte final, que eu pedi para você frisar, o que está escrito aí? Como estava o coração deles? Como que eles estavam, irmãos, sentindo a falta de Cristo? Aí ó, os quais estavam tristes, chorando. Olha, igreja, é uma mensagem que é para a gente refletir. Será que não está acontecendo isso comigo? É para a gente se colocar aqui no lugar, né, dos discípulos, na ministração aqui. Será que eu não estou sendo desse jeito? Quando, né, Deus está em silêncio, ou quando eu não vejo nada em meu favor Deus fazer? Será que quando as coisas estão, irmãos, né, diante de uma batalha, e eu não vejo sinal, não vejo resposta, eu não vejo uma direção, não tenho um apontamento, e agora o que eu vou fazer? Será que nesse momento o nosso coração não está enchendo de incredulidade? Deixando de crer de tudo aquilo que nós já acreditamos no passado? Porque olha só, igreja, quantas pessoas que um dia estiveram vivendo a fé e agora já não estão mais em Cristo. Encheu-se o coração de incredulidade. A pessoa que outra hora ela acreditava, ela deixou de acreditar, ela deixou de viver aquela fé por uma circunstância, por um motivo, por uma coisa que aconteceu. É o que, irmãos, o Senhor tem ministrado no nosso coração por esses últimos dias. Quem tem vindo com frequência nos cultos tem observado. A nossa fé, a nossa alegria, a nossa vida cristã, ela não deve estar baseada na circunstância. A nossa fé tem que estar em Cristo. Porque se eu tiver, irmãos, esperando algo bom acontecer na minha vida, para mim se alegrar, para mim dizer que eu sou de Deus, para dizer que eu estou na fé, irmãos, isso não é o verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão, ele pode estar na luta, pode estar na dificuldade, na dor, no momento mais difícil da sua vida, a fé dele não está baseada na circunstância. Ele continua crendo, como Jó. Fiz questão de mostrar essa declaração de Jó. Eu sei que o meu Redentor está vivo, eu sei que ele vai se levantar, eu sei que a minha vida vai mudar, eu sei que a minha vida vai dar a volta por cima. Isso é crer, irmãos. Isso é acreditar. Isso é não deixar que a incredulidade tome conta do nosso coração quando acontece algo na nossa vida. Eu estava refletindo de manhã aqui na igreja com os irmãos, e eu fiquei imaginando assim, irmãos, 3 anos e meio, não foi 3 dias, não foi 3 meses, 3 anos e meio, é tempo, irmãos. Eu imagino que por onde Jesus ia, em todo o tempo, milagres, prodígios, maravilhas, grandes feitos, e os discípulos viram, eles estavam perto, eles presenciaram, e agora 3 dias sem Jesus, o coração já se enche de que, a igreja? Incredulidade. Sabe o que é incredulidade, né? Deixar de crer, deixar de acreditar. Sabe, irmãos, nos dias de hoje, o inimigo usa a circunstância para a gente cair nessa condição, de deixar de acreditar no milagre, de deixar de acreditar na transformação do casamento, acreditar, né, na mudança financeira. O inimigo tem colocado incredulidade no nosso coração. Quando nós, então, irmãos, vacilamos no ponto de deixar, então, a palavra de Deus de lado, eu e você, irmãos, temos que entender que não importa o que a gente esteja passando, nós não podemos, né, perder a nossa fé em Cristo Jesus. A nossa fé não deve estar na igreja, nos homens, né, em lugares. A nossa fé tem que estar somente em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele fez no passado grandes milagres, prodígios, maravilhas, e Ele ainda continua fazendo nos dias de hoje também, para que o nome do Senhor seja então glorificado. Amém, igreja? Então 3 dias, olha só, de 3 anos que Jesus passou com eles, 3 dias já foi suficiente ali, irmãos, para a incredulidade, né, entrar, o coração encher de tristeza. Eu fico imaginando, irmãos, na cabeça desses discípulos, né, quando então eles perdem a fé em Jesus, deixaram de acreditar. Eu fico imaginando a cabeça desses discípulos. Olha, foi todos esses 3 anos em vão. Jesus morreu, Ele nos deixou, né? Perdemos Jesus, acreditamos todo esse tempo em vão, né? Muitos ali, irmãos, nisso desanimaram, muitos nisso ali ficaram abatidos, ficaram sem esperança por 3 dias. 3 dias. Eu estou ressaltando, irmãos, e batendo nessa tecla para você entender que vai ter dias e dias, 3, 5, 10, talvez um mês. Tem gente que está numa seca, né? No sentido assim, de anos, sem ver uma ação divina.
mas não pode se deixar de acreditar. Não pode, irmãos, deixar o coração se encher de incredulidade. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo sem vivenciar, sem desfrutar, irmãos, da manifestação de Deus. Mas uma coisa, essa palavra vem ao teu coração para dizer: não deixe de acreditar em Cristo. Continue na caminhada cristã, com a sua fé, porque olha só, olha a declaração de Jó: o meu Deus está vivo, Ele vai fazer com que eu dê a volta por cima. Amém, igreja? Aí, olha só, entrando aqui no versículo 15, eu vejo, irmãos, uma lição tremenda, fantástica da parte de Deus. Versículo 15: e disse-lhe, agora Jesus está falando: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos repetir isso? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Diga comigo assim, irmãos, que Deus é esse? Pode repetir, né? Diga comigo com firmeza: que Deus é esse? Diga: o nosso Deus é um Deus fantástico. Sabe por quê, irmãos? Veja comigo, tenta acompanhar o raciocínio aqui. Jesus está vendo os discípulos todos tristes, com o coração cheio de incredulidade, com o coração perverso. Irmãos, em outras palavras, vocês não aprenderam nada. Todo esse tempo eu ensinando, vocês não ficaram atentos. Eu até falei de manhã, irmão, se fosse outro líder religioso, já teria desistido desse grupo desatencioso, porque não aprenderam nada. Mas mesmo assim, o que Jesus fala? Opa, levanta aí, encha o coração novamente e pregue o evangelho, vai ao mundo, anuncie as boas novas. Aqui eu vejo, irmãos, que mesmo Jesus vendo todo o fracasso espiritual dos discípulos, Jesus continuou acreditando. Isso nos faz entender, irmãos, que também nos dias de hoje, quando nós fracassamos, quando nós erramos, quando nós ficamos abatidos, o Senhor, Ele não desiste de você. Amém, igreja? Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Diga assim: o Senhor não desiste de você. Mesmo quando você fracassa, mesmo quando você cai, mesmo quando você enche o coração de tristeza, mesmo quando você, irmãos, está mal, o Senhor continua acreditando em você. Amém, igreja? E Ele acredita no ponto, irmãos, de dizer assim: vai, anuncia as boas novas, prega o evangelho, diga, irmãos. Isso é para nós hoje. Será que a gente está anunciando o evangelho? Há 1 mês, 2 meses atrás, irmãos, Deus falou conosco através da palavra, foi dada aqui na igreja. Você tem que ser bênção na sua casa, você tem que ser bênção para a sua família, na sua cidade, na sua igreja. Através do poder de Deus que opera na sua vida, irmãos, você tem que ser bênção onde você pisar a planta de seus pés. E ali você, irmãos, de uma maneira branda, uma maneira sábia, uma maneira que o Espírito Santo te conduza, que você leve as boas novas adiante. Mas tem gente que fica assim: mas eu não sou pastor, eu não sou obreiro, eu não faço parte da equipe de fé da igreja. Esse ID aqui, irmãos, é para todos que creem em Cristo. Seja você uma pessoa que faz parte do ministério integral, da forma onde faz a obra, onde é voluntária, onde a pessoa fala assim: eu não tenho nada com a igreja. É para você também o ID. Dizer aos amigos, dizer à família que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, isso não dói. Isso não custa nada. Isso é propagar, levar o evangelho. Uma das formas que a gente pode também, irmãos, anunciar as boas novas é testemunhando, é sendo testemunha vivo do evangelho de Deus, de Cristo, o poder de Deus na nossa vida. É você dar bons exemplos, é você ser referência lá no seu trabalho, é você, irmãos, estar sempre temendo a Deus, a sua palavra. Isso também é cumprir o ID, é anunciar as boas novas. As pessoas olham em você e veem em você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Elas estão vendo em você ali, irmãos, a manifestação de Cristo, que através de você a luz dele brilha na sua vida e reflete na vida de outras pessoas. Amém, igreja? Então aqui a gente vê, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele não desistiu dos discípulos. Ele apareceu aos discípulos, mais uma vez ensinando, lançando em rosto, falando assim: vocês têm que aprender de fato. Não pode ser apenas aquela teoria onde a pessoa, irmãos, ela só escuta, entra aqui, já sai aqui. Não, tem que entrar no ouvido, tem que ser lançado no coração. A gente tem que guardar no coração o que estamos recebendo da parte de Cristo. E com o cumprimento da mensagem da palavra, a gente vê, irmãos, que a missão é: quem crer, for batizado, será salvo, mas quem não crer será
condenado. 17 ainda disse: estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vamos ao relato de Lucas. Abra aí por favor Lucas 24. Vamos até Lucas capítulo 24. É a mesma história contada agora pelo Lucas, né? A gente vê que Lucas escreve algo a mais diante dessa história. Marcos, nós vimos as aparições, onde Jesus trata com eles dizendo que há uma missão que devia ser cumprida, mesmo depois da morte dele. Lucas 24, a partir do verso 19. Lucas 24, 19. Diz assim. Vamos ler o 13, igreja. O 19 eu vou pontuar depois. Vamos ler aqui o 13. Os dois caminhos dos discípulos a Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles, uma para a aldeia que distava de Jerusalém, 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Amém. Até falar aqui, irmãos, falei de manhã, isso aqui é o relato de quem não crê na ressurreição de Cristo. Cristo havia ressuscitado. Cristo agora aparece ao lado dos discípulos. Ele está caminhando com os discípulos, ele está andando com os discípulos, mas os discípulos não estão vendo. Trazendo para os dias de hoje, igreja, tem muita gente dentro da igreja assim, anda com Jesus, mas não o vê. Como assim? Não vê Deus se manifestar, não vê Deus trabalhar, agir, operar, não vê Deus fazer sinais e maravilhas acontecerem. Tem gente, irmãos, eu estou andando com Cristo, eu estou na palavra, eu estou na fé, eu estou na direção, mas que direção é essa? Que palavra é essa? Que você não vê Deus cuidar, você não vê Deus livrar, você não vê Deus atuar em seu favor. Olha como os discípulos estavam andando com Cristo, mas não o enxergaram, não viram. Irmãos, que eu e você possa, cada um se cobrar. Eu não posso andar com Cristo e não ver Ele, na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho. A gente tem que ter essa decisão no coração. Eu estou andando com Cristo, mas eu também vou ver Deus operar, eu vou ver Deus trabalhar, eu vou ver Deus agir, eu vou ver Deus... Agora, igreja, não é propriamente em visão física que eu estou tratando aqui, é no coração, crendo, e as obras acontecendo. Onde muitas pessoas elas deixam de ver, elas deixam de acreditar, por isso que muitas coisas não acontecem. Outra coisa que a gente pode observar aqui, irmãos, que os discípulos caminhando ali para Emaús, no versículo 14, a Bíblia fala que eles iam conversando, falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E agora, no versículo 15, e aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas uns aos outros, agora, igreja, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Então veja que, olha só, é aquela pessoa que ela ouve a voz de Cristo, mas ela já não entende, ela fica confusa, ela não compreende. Tenta imaginar, os dois estavam falando, Jesus ao seu lado também, interagindo, conversando, falando, e eles olham, eles não vê, não reconhecem, não sabem quem é, e aqui, irmãos, agora está confuso, quem é esse homem, é o que ele fala. Veja que, olha só, tudo isso porque não creram na ressurreição. O perigo de não crer na ressurreição é que quando estamos andando com Cristo, nós não vamos ver Deus operar. Nós até ouvimos a voz dele, como os discípulos ouviram, mas não entenderam, não reconheceram. E olha só, falei de manhã também que muitas vezes, já nos dias de hoje, o coração até arde. A palavra, um louvor, algo, irmãos, faz com que a pessoa seja tocada, o coração arde, mas a mente dela está bloqueada. A mente desses discípulos estavam ali bloqueada. A gente precisa, irmãos, permitir que a nossa mente ela seja renovada.
Veja que nós não podemos somente ter um coração ardendo, né? A gente não pode ter só um coração ardendo, não, eu tenho que ter um coração ardendo em chama, né? O fogo do Espírito, mas eu tenho que ter uma mente renovada, uma mente desbloqueada, uma mentalidade aberta. A mente dos discípulos, irmãos, estavam fechadas, bloqueadas, porque não acreditaram na ressurreição. É o perigo que acontece também nos dias de hoje. Claramente, irmãos, eu estou falando da ressurreição aqui, né, até pelo dia, pelo tempo, período, a fase aqui, mas nos dias de hoje, não é que a pessoa vai falar assim, eu creio ou não creio na ressurreição. Para nós hoje, é quem crê e quem deixa de crer em Jesus, né? Quando a pessoa está deixando de acreditar, quando o coração está sendo tomado de incredulidade, essa é a hora que a gente vai estar andando com Cristo, mas nós não vamos ver Ele. Nós vamos ouvir a sua voz, mas não vamos entender a Ele. Então não é o fato propriamente a ressurreição para nós, né? É quando deixamos de crer, vem a incredulidade e toma conta do nosso coração. Aí, igreja, olha só, eu vejo aqui também no versículo 19, olha o que aconteceu aqui. E ele lhe perguntou, quais? E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus, ou Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Vamos pegar essa palavra aqui, irmãos. Foi um profeta. Jesus estava do lado dos discípulos e eles estavam dizendo que Jesus foi, no sentido de passou, não é mais. Olha o erro aí, igreja. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo para sempre. Ele foi profeta, Ele é Senhor. Para nós hoje, irmãos, é isso. Jesus, Ele é o nosso Senhor. Nós não podemos dizer ou se posicionar dizendo Jesus foi o meu Senhor, Jesus foi, né, o meu Salvador. Não, Ele é. Irmãos, o tempo passa, mas as coisas elas né, permanecem. Veja que a Bíblia fala, passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra, ela permanece. Então veja que os discípulos estão vendo Jesus como algo que passou, aquele que agora não tem mais sentido, ele foi, ele não é mais. Que a gente nunca venha cair nessa cilada. Irmãos, Jesus é o seu Senhor, né? Ele é para agora, é o momento, é o hoje, é o já, e amanhã ele vai continuar sendo. Amém, igreja? Então diga comigo, Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Amém, igreja? Então não caia na cilada que os discípulos estavam caindo, né? Achando que acabou, passou, não é mais. Olhando para isso, eu me lembrei de manhã, irmãos, daquela passagem que fala de Caleb. Caleb, quando recebe uma promessa, quantos anos ele tinha? Alguém lembra? 40 anos, né? 45 anos depois se passou. A Bíblia fala que então ele tinha a mesma força quando recebeu a promessa, e depois de todo esse tempo passado, a Bíblia diz que ele continuou forte. Aí eu pergunto, irmãos, Caleb perdeu a força? Ele foi apenas como no início? Não. Veja que, irmãos, desde o início, no meio da caminhada e até o final, ele continuou sendo, né? Ele continuou com aquela força, com aquela determinação. Aí o texto, né? Agora eis que o Senhor me conservou em vida como 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando ainda no deserto, e agora eis que já sou da idade de 85 anos, e a força dele continuou a mesma. Leia comigo aí. E ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Irmãos, não mudou. Veja, Jesus não mudou, a sua palavra não mudou, a sua força sobre nós não mudou, né? Continua. Então que eu e você possa, irmãos, sempre estar diante do Senhor acreditando, Ele é o mesmo, Ele não mudou, né? Ele é o Senhor, Ele é o meu Salvador, tudo chamando para o presente, para o agora. Volta lá para Lucas, vamos concluir. Aqui a gente vê Jesus falando com os discípulos que estavam incrédulos, que estavam tristes, que estavam com o coração endurecido. E agora no versículo 30, a gente encontra mais uma vez a ação de um Deus maravilhoso, fantástico, que é o nosso Cristo.
E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe e deu. E agora, igreja? Abriram-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Amém. Olha só, o partir do pão, o pão da vida. O pão é Cristo, o pão é a palavra. Olha, irmãos, o que a palavra de Deus faz na vida de uma pessoa. Quando estamos tristes, abatidos, quando estamos com o coração cheio de dureza, cheio de incredulidade, quando a gente está com os olhos fechados, quando a gente está mal, vem Cristo com a sua palavra e faz o quê? Com a sua palavra, irmãos, ele abre os nossos olhos. Com a sua palavra, com o pão que ele nos dá para a gente se alimentar, a Bíblia fala que os olhos se abriram. Que você possa, irmãos, entender que todo tempo que você tiver em dificuldade, recorra ao pão da vida, que é Jesus. Recorra à palavra de Deus. E olha, o Senhor vai fazer com que os seus olhos se abram, o Senhor vai te dar visão, vai te dar um entendimento para você posicionar-se, né, e vencer aquela batalha que você tem enfrentado. Aqui eu vejo, irmãos, um Cristo que nos mostra o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, nos mostrando aqui que ao partir do pão, veja que os olhos se abriram novamente. E eu creio, irmãos, que assim na fé, né, se existe alguma visão para alguma área da vida, porque tem gente que, para a família, a visão dela está aberta, mas para o trabalho, a visão dela se fechou. Tem gente, irmãos, que é assim para o lado da fé, é assim para o lado, né, do casamento. Uma visão está aberta, um entendimento está aberto, mas outro está fechado. Então, se posicione diante de Deus, Senhor, abra os entendimentos, abra as visões, porque eu quero enxergar como o Senhor quer fazer eu ver, como o Senhor quer fazer que eu enxergue. Amém, igreja? Não viva como quem serve um Cristo que está morto, porque o nosso Deus não está morto. Não ore como quem não tem, então, né, o Redentor, o Salvador. Não se posicione, irmãos, de qualquer maneira. Sejamos verdadeiros cristãos diante da palavra de Deus. Amém? Vamos orar então? Fique em pé. Vamos falar com o Pai nesse momento. Deus abençoe.